Em Brasília, 19 horas e 9 minutos. Em Assis também, 19 horas e 9 minutos. A saudação a você, minha amiga, a saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, nesta sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. Sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. O tempo passa, torcida brasileira. Já faltam 342 dias para 2025. 342 dias para Assis dar posse a um novo prefeito e a 15 vereadores. 342 dias. Hoje, faltando, aliás, 33 dias, 33 não, 29 dias para comemorar um ano da ocupação nas terras prometidas do residencial Aprumar. São 336 dias, 336 noites de acampamento nas terras prometidas do residencial Aprumar. Tudo para lembrar ao esquecidinho prefeito a promessa feita 8 anos atrás. Para lembrar ao esquecidinho prefeito o sorteio realizado 7 anos atrás de 239 casas. E nenhuma construída. Aliás, nenhum tijolo colocado no solo. Aliás, nenhum alicerce aberto. Nem as ruas a prefeitura abriu, colocou guias de sarjeta, asfaltou, como está no mapa. E é por isso que as famílias lá estão, para cobrar um direito adquirido através da inscrição feita e do sorteio realizado. São 336 dias de ocupação nas terras prometidas para ser o residencial Aprumar. Essa é mais uma das promessas feitas e não cumpridas pelo atual prefeito. 4 anos atrás, na inauguração do velório do Cemitério Municipal da Saudade, o prefeito prometeu fazer um memorial em homenagem aos cortadores de cana que morreram num acidente em 1983. 4 anos atrás. E ainda deu a ordem para o administrador do cemitério. Está publicado isso. Daqui a um ano, eu quero inaugurar o memorial em homenagem aos trabalhadores rurais. Passaram 4 anos e absolutamente nada foi feito. Aliás, quem vai fazer? Os pedreiros do cemitério estão fazendo calçada em frente à prefeitura municipal. Os pedreiros do cemitério fizeram calçada em praça. Os pedreiros do cemitério
trabalharam no Tunicão. E quem é que vai fazer a obra? O muro está inacabado no cemitério. O memorial prometido há 4 anos nem começou. Ou seja, são promessas, como também a da cobertura dos feirantes. O nosso grande, saudoso amigo Vanderlei Alarcão nos despediu sem ver a cobertura prometida também. Promessas e mais promessas, e mais promessas sendo feitas. Ninguém é obrigado a prometer nada. Nenhum candidato, nenhum político é obrigado a prometer nada. Mas a partir do momento que promete, tem que cumprir e o povo tem que cobrar. Por falar em político, daqui a pouquinho nós vamos entrevistar o vereador Fernando Sirkia, do PDT, que é pré-candidato a prefeito de Assis. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar. A gente faz a pergunta aqui. E eu quero fazer um pedido para você. Nós temos um canal no YouTube, Português de Assis. Estamos pedindo para você se inscrever. Vai lá, se inscreve no canal Português de Assis, que você pode assistir todas as nossas transmissões, tanto do programa Acorda Assis, na Rádio Interativa, como também do Português Livre para Falar. Você faça lá a sua inscrição e assista às nossas transmissões diárias. Daqui a pouquinho, então, o vereador Fernando Sirkia, pré-candidato a prefeito do PDT, estará aqui participando do programa Português Livre para Falar. Mas eu começo trazendo uma informação que acabei de receber agora da Polícia Militar Rodoviária, de uma apreensão de drogas, mais uma apreensão. Hoje, agora há pouco, por volta de 5h30 da tarde, em Santa Cruz do Rio Pardo, na rodovia Castelo Branco, quilômetro 314. É bem no final da Castelo. Os policiais prenderam um indivíduo por tráfico de drogas no final da Castelo Branco. Eles realizavam uma operação, suspeitaram do condutor de um veículo Nissan Kicks e fizeram a abordagem. Encontraram uma grande quantidade de maconha no banco traseiro e porta-malas do veículo. A ocorrência está sendo registrada neste momento na Polícia Rodoviária e Polícia Militar de Ourinhos. Hoje também, os policiais militares rodoviários prenderam o indivíduo por descaminho na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Renault, também em Santa Cruz do Rio Pardo. Eles suspeitaram de um condutor de um Hyundai HB20, fizeram a abordagem. Encontraram várias garrafas de azeite e vinhos no porta-malas e banco traseiro. Foram apreendidos 200 galões de azeite de oliva, 16 garrafas de vinho e 3 receptores de TV e 2 perfumes. O condutor pagou fiança e acabou sendo liberado. 2 ocorrências registradas pela Polícia Militar Rodoviária na região de Assis. Daqui a pouquinho, ao vivo, estaremos entrevistando o vereador Fernando Sirkia, pré-candidato a prefeito pelo PDT. Você tem perguntas a fazer? Pode mandar, a gente repassa. Só que temos um compromisso até às 8 da noite, porque às 8 da noite o vereador tem um compromisso, então até às 8 da noite ele estará aqui participando e respondendo as nossas questões e as questões que vocês tiverem, tá bom? Antes de ouvir o vereador Fernando Sirkia, vamos trazer aquela orientação sempre importante, diária, do professor Azevedo. Momento Saber Direito. A partir de agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi, pessoal, tudo bem? Que ótimo! Chegou mais uma dúvida dos nossos ouvintes? Você também pode ir participando, mandando para a produção da rádio, também para o nosso WhatsApp
Professor, a respeito de trabalho, vínculo empregatício, como que funciona isso? Então vamos lá. Não é de hoje que as formas ou outras formas de contratação e prestação de serviço fazem parte da vida do trabalhador brasileiro. Então, é trabalho formal, aquele CLT. Então é o primeiro caso, o CLT. Profissional liberal, autônomo, freelance, entre outros. E aqui o patrão deve ficar atento sempre com a caracterização. Ele é CLT ou ele é MEI? Ele é CLT ou ele é PJ? Porque depois vai ter que reconhecer o vínculo trabalhista. Se tiver fraudando, por exemplo, a CLT. Eu não quero contratar ele como CLT, ele vai vir como MEI. E aí você faz ele hora para entrar, hora para almoçar, hora para ir embora, todo dia. Mas aí é CLT, não é MEI, não é PJ. Então, dessa forma, é preciso que o empregador, empregado, prestador de serviço estejam atentos às leis trabalhistas na hora de firmarem seus contratos para evitar irregularidades que possam prejudicar os dois, tanto o patrão, tanto quanto o trabalhador. Primeiro ponto, a pessoalidade. Pessoalidade é quando o trabalho precisa ser realizado pela pessoa contratada. Isso daí é uma pessoalidade. Outro ponto, não eventualidade. Quando os serviços são prestados de forma habitual. Então, prestou atenção aqui no que o professor falou? Ele era CLT. Agora, eu pedi para ele sair da empresa e agora ele está vindo como MEI. Só que ele está como se fosse empregado. Olha a fraude aí, patrão. Toma muito cuidado com isso. Depois vai ter que reconhecer todo esse período. Subordinação. Quando a pessoa contratada é subordinada a um chefe e precisa cumprir ordens. E onerosidade, quando há pagamento de salário pelo serviço executado. Então, tudo isso a gente deve ficar atento com as diferenças CLT, MEI, PJ, tá bom? Professor, fiquei com dúvidas no nosso WhatsApp, é o 18996068275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, rural, previdenciária, empresarial e consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito obrigado ao professor Azevedo pelas orientações diárias, tanto no programa Acorda Assis, na Rádio Interativa, como também aqui no Português Livre para Falar. E eu vou pedir mais uma vez, vá lá no canal no YouTube, procure, se inscreva, Português de Assis, e deixe lá o seu joinha nas nossas transmissões que diariamente lá são publicadas. Antes de chamar o Fernando, eu tenho aqui a manchete que deve mexer, e inclusive eu vou perguntar para o vereador pré-candidato a prefeito Fernando Sicchia. FEMA estuda devolver gestão da UPA à prefeitura. Outra manchete do Jornal da Segunda, impresso: mulher assaltada quando tomava banho. Você se lembra da história que contamos aqui. A mesma mulher, de 71 anos de idade, foi vítima de uma tentativa de assalto 25 dias atrás, a 200 metros da casa dela. Dia 30 de janeiro, ela saía de casa, ali perto do Mercadão, 2 ladrões numa moto tentaram roubar a bolsa, ela gritou, pediu ajuda e os 2 fugiram. Agora, nessa semana, um ladrão invadiu a casa dela, entrou no banheiro quando ela estava tomando banho, armado com um canivete. Ela conseguiu se safar, trancou no lavabo, o ladrão fugiu e levou seu telefone celular. São os índices de violência que começam a preocupar em Assis. E também está aqui no Jornal da Segunda. Impasse. Vereador Fernando Sicchia quer discutir sua pré-candidatura com Cachorrão e Simile do PDT. Ambos que também são pré-candidatos declarados a prefeito. Deixa eu acionar aqui, trazer... Olha lá, está com o muro igual o nosso. Vamos ficar os 2 emparedados aqui. Deixa eu colocar aqui, deixa aí igual. Agora sim, estamos em condições de igualdade. Ambos emparedados. Vereador Fernando Sicchia, me ouve bem aí? Boa noite.
Em alto bom som, português. Boa noite, você me ouve bem aí também? Em alto e bom som também. Já começo perguntando: a tua pré-candidatura a prefeito pelo PDT é um balão de ensaio? Boa noite, português. Então, essa foi uma pergunta que me foi feita na entrevista da Rádio Difusora. E eu acho que a resposta é um sonoro não. A gente, como eu disse, ao apresentar a candidatura, eu tive a intenção de fomentar o debate, de começar a discutir coisas que são importantes para a cidade. E diante da repercussão que teve português, eu confesso que eu fiquei surpreendido. Eu não esperava que a população iria abraçar com tanta força. São quase 40 mil curtidas, 1.600, 40 mil visualizações, 1.600 curtidas. Então, eu acho que assim estava esperando essa pré-candidatura, esperando esse posicionamento para a gente começar a discutir a cidade. E disso eu não abro mão, português. A gente tem que se posicionar, tem que ocupar esses espaços. E eu quero debater a cidade, estou escrevendo, estou animado. Então, sem dúvidas, não é um balão de ensaio, é uma candidatura, uma pré-candidatura para a gente debater a CIS. Vereador, você é vereador do PDT e presidente do PDT. E o PDT tem outros 2 vereadores que são também pré-candidatos a prefeito. O vereador Alexandre Cachorrão e o vereador Vinícius Simile. Como o PDT vai resolver essa pendenga? Cortou o final, português. Repete, por favor. Me ouve bem aí? Sim, agora sim. Você é presidente do PDT, além de vereador. No PDT, há também o vereador Alexandre Cachorrão, que também já se declarou, deu entrevista falando que é pré-candidato a prefeito. Numa reunião entre grupos políticos, o vereador Vinícius Simile também se apresentou como pré-candidato a prefeito. Ou seja, só o PDT tem 3 candidatos a prefeito. Como é que o PDT vai resolver esse imbróglio? Olha, português, a gente ainda tem que contar o Ivan Serra, que está afiliado ainda no PDT e que vem fazendo essas movimentações, não dá para descartar. Mas sim, eu assumi a presidência do PDT e eu fico muito honrado do presidente Lupe, o ministro hoje, que ocupa o cargo de ministro da Previdência Social, me dar esse voto de confiança para dirigir uma sigla que, como você disse, tem grandes lideranças, uma sigla que elegeu o prefeito na última eleição, elegeu 4 vereadores. Então, eu fico honrado demais de ditar os rumos do PDT nesse próximo processo eleitoral. Enquanto alguns veem essa questão da gente ter diversos quadros como algo negativo, uma confusão ali, eu enxergo como algo positivo. Existiam conversas para o Simile e para o Cachorrão saírem do partido, essas conversas não avançaram, e eu acho que é hora da gente começar a discutir e pensar um rumo do partido enquanto grupo. Por isso que eu venho traçando diálogo com todo mundo, agora eu quero me aproximar mais e voltar a retomar esse diálogo com o Simile e com o Cachorrão, para que a gente possa buscar um caminho. A gente tem dentro do PDT expectativa de acomodar todo mundo, eu acho que tem espaço, tanto na chapa de vereadores, quanto para uma possível composição aí para o executivo, quanto, se caso eleito, exercer um papel em secretarias. A gente tem o Vinícius Simile, que é um cara que tem experiência em administração, foi presidente da autarquia de esportes, foi secretário da educação, tem uma bagagem, e a gente quer pegar o melhor de cada um nesse processo, pegar o melhor do Simile, o melhor do Cachorrão, o melhor de todas as nossas lideranças, para construir um projeto de cidade que realmente atenda aos anseios da população aí e coloque a CIS nos trilhos do desenvolvimento novamente. A prefeitura, como um ônibus, só tem um motorista. O vereador Alexandre Cachorrão deu entrevista na Rádio Difusora, assim como você, e ambos foram perguntados se são apenas candidato a prefeito ou se aceitam ser candidato a vice-prefeito. O vereador Alexandre Cachorrão disse: eu sou candidato a prefeito, não sou candidato a vice. Você também disse a mesma coisa. Isso significa que você é o presidente do PDT, que, insistindo, o vereador Alexandre Cachorrão deixa esse ônibus para tentar ser motorista de outra legenda? Olha, português, tudo é possível. A gente está num momento ainda em que todas essas discussões elas estão
germinando. A gente tem ainda mais 6 meses para acontecer a convenção partidária, onde isso vai ser decidido, respeitando o calendário eleitoral no final de julho, começo de agosto. Eu acho que existe esse impasse, sim, são lideranças muito fortes que hoje estão no PDT, e essa disputa por espaço acaba sendo natural. Mas eu acredito que a gente ainda tem espaço para conversar. São 6 meses para a gente fazer essa acomodação, conversar, buscar um caminho. Mas o fato é que hoje o grupo que eu represento está no comando do PDT e foi a mim confiado o desafio de tocar o partido nessa próxima eleição. Então, eu acho que é natural que eu seja o nome, mas a gente vai conversar, vamos dialogar para buscar um caminho comum que seja o melhor para a CIS, o melhor para o PDT e para a nossa população. O PDT tem um espectro de, nacionalmente, um partido de centro à esquerda. Em Assis, qual é o perfil que você pretende dar ao PDT? O mesmo? Ou você pretende fazer desvios, conversando inclusive com partidos de mais à direita e trazendo para as candidaturas? Por exemplo, eu soube que você foi convidado e conversou com o delegado Fernando Quinteiro, pré-candidato a prefeito pelo PSD. Você pode revelar qual o teor dessa discussão? A gente vem conversando com todo mundo português. Eu acho que nesse momento é a hora de ampliar essas discussões, tentar trazer todo mundo para perto. O PDT, como você disse, é um partido de centro-esquerda, partido que é herdeiro do legado do PTB, da época do Getúlio Vargas, que ao fim da ditadura militar, o Brizola queria continuar no comando da legenda do PTB, que é o que fazia sentido politicamente, de acordo com as raízes ideológicas e históricas do partido, mas não conseguiu. A ditadura militar fez uma manobra e tirou o comando do PTB, fazendo assim a necessidade do Brizola se reorganizar em um novo partido político. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, é um partido que foi fundado no exílio. A gente é um partido que foi fundado lá em Lisboa, em Portugal, unindo lideranças que estavam no exílio. Então é um partido que, inegavelmente, representa essa centro-esquerda. Mas eu acho que para fazer gestão, para pensar em prefeitura, a gente tem que ampliar esse debate. Porque hoje a gente tem um governador que é de um partido de direita e uma cidade como Assis, uma cidade do interior, precisa dessa capacidade de investimento, precisa recorrer ao governador, precisa recorrer ao governo federal. Então a gente tem que dialogar, buscar o equilíbrio e tentar encontrar um caminho que a gente consiga acomodar essas forças políticas e conseguir buscar mais recursos para a CIS, mais investimento, mais projetos. Então é hora de maximizar. Então, respondendo sua pergunta mais objetivamente, o PDT é sim um partido de centro-esquerda, eu me identifico com a centro-esquerda, mas eu acho que a gente tem que conversar, tem que ampliar, tem que ter uma chapa representativa para vereador, assim como a gente tem que ter uma chapa representativa para majoritária, para prefeito. O vereador Fernando Siquia foi eleito o mais jovem parlamentar da história de Assis pelo PDT, onde foi eleito e reeleito o prefeito José Aparecido Fernandes. Quem votou no vereador Fernando Siquia, imagino, muitos votaram no prefeito José Aparecido Fernandes. Não sei se você votou nele, mas se votou, ou se teve eleitores seus que votaram, hoje você sente arrependimento de ter ajudado a eleger o prefeito José Aparecido Fernandes? Então, português, eu acho que é os dois, né? Eu votei e muitos eleitores meus votaram. De certa forma, fica o arrependimento diante de tudo que a gente veio a descobrir depois, né? Naquele momento, quando eu estava ingressando na política, eu vim pelo PDT, porque é o partido que eu já era filiado lá em São Paulo, quando estudava em São Paulo, transferi a filiação para a CIS para poder disputar a eleição, e aí eu já encontrei um PDT estruturado aqui em Assis, né? E naquele momento de reeleição do Zé Fernandes, a gente entendia que era um governo que tinha as suas conquistas, principalmente na parte de zeladoria da cidade, do cuidado com a cidade, conseguiu destravar algumas pautas, como, por exemplo, a liberação do Ecoparque do Ecolago, conseguiu algumas coisas que a gente via que era importante naquele momento para a nossa cidade. Mas a partir do momento que eu assumo
o mandato na Câmara e começo a enxergar essa questão dos bastidores, como é que aconteciam as coisas nos bastidores, eu começo a me distanciar cada vez mais. E diante disso, esse distanciamento foi se acirrando até virar uma oposição dentro do próprio partido. Foi uma situação muito complicada que a gente viveu nesses últimos tempos, porque o José Fernandes era o presidente do partido e a gente não tinha essa ponte, esse diálogo dentro do partido. E a meu rompimento com o Zé Fernandes, além de toda essa parte da roubalheira, que era evidente, ficou flagrante a questão da pandemia, quando o Zé Fernandes ele simplesmente se negava a usar máscara, ele se negava a pautar essa questão, conscientizar a população, e a partir dali, quando eu via 10 assistentes morrendo por dia, eu vi que não tinha como continuar caminhando junto, cheguei a procurar ele na época, falei que não estaria junto. Então rola um arrependimento por tudo que aconteceu, pelas decepções, mas dada ao contexto político, a conjuntura política que a gente tinha, as informações que a gente tinha naquele momento, parecia uma escolha racional, parecia uma escolha correta. Mas tudo é aprendizado, né, português? Eu acho que desse período aí eu aprendi muito e com certeza, se olhando com os olhos de hoje, eu tomaria outro caminho, mas não dá para falar do passado com os olhos de hoje. Bom, o vereador Fernando Sirkia se notabilizou por presidir a CPI da FEMA, que apontou uma série de não apenas irregularidades, mas como irregularidades, crimes praticados que estão sendo investigados pelo Ministério Público e pela Polícia Civil e que ainda não temos nenhuma decisão. Ou seja, a FEMA foi colocada claramente a sua administração, que virou uma organização familiar, se fizermos uma leitura do apenas o comando que o prefeito tinha sobre a FEMA, mas pelo grau de parentesco dos negócios do prefeito na FEMA. E eu acabei de ler aqui um assunto que é um dos que foi abordado e muito durante a CPI, que é o desvio de recursos, contratações ilegais, projetos ilegais da UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. A UPA tem um contrato de gestão com a prefeitura de 60 meses, de 30 meses, perdão, e vence agora, se não me falha a memória, em junho ou julho, ou seja, nessa administração. E tomei conhecimento que na última reunião do Conselho Curador da FEMA surgiu um comentário de que a FEMA pode não renovar esse contrato de gestão, esse convênio, e devolver a UPA para a Prefeitura, para a Secretaria Municipal da Saúde. Como o vereador Fernando Sirkia, que conhece como poucos a estrutura administrativa, todos os desmandos do passado na FEMA, vê essa possibilidade de transferir, devolver à Prefeitura a rede de urgência e emergência e a FEMA ficar apenas com a indústria do conhecimento. Olha, português, eu acho que no passado esse convênio foi feito, como você colocou aí no Jornal da Segunda, eu já tive a oportunidade de ver a capa, por uma birra política, né? O prefeito ele se sentiu magoado por o CIVAP não ter apoiado ele, retirou o CIVAP e passou para a FEMA, que era gerida pelo seu consogro Arildo Almeida. Mas mais do que isso, esse foi um convênio feito para possibilitar roubar dinheiro público. Infelizmente, não tem como tratar em outros termos, português, porque o que a gente viu é que a prefeitura terceirizou para a FEMA a principal porta de entrada de urgência e emergência do nosso município e da nossa microrregião, porque as cidades ao redor utilizam a UPA como a porta de entrada para ir para Santa Casas, para ir para o hospital regional e para ir para os atendimentos mais sérios no hospital. E aí, a partir disso, durante a pandemia, por exemplo, que foi o período que a gente mais sofreu na UPA, as pessoas morriam na UPA antes de conseguir uma internação, porque a gente viu como os leitos ficaram na pandemia completamente abarrotados. E aí, durante esse período, que foi quando a população mais precisou, a FEMA quarteirizou a gestão da UPA para uma empresa chamada iSalute.
E essa empresa iSalute, a gente descobriu que tinha lá no seu diretor de Relações Institucionais vínculos políticos muito fortes com o Arildo Almeida, com o diretor Eduardo Vela, o que deixava cada vez mais claro que essa empresa não tinha ali a probidade para tomar conta daquele local. E é curioso, português, que nessa época a iSalute entrou como uma empresa de consultoria em telemedicina para fazer exames de cardiologia, laudar esses exames, e de repente essa empresa tinha lá uma gestora dentro da UPA, comandando a UPA. Então, assim, além da Secretaria de Saúde ter aberto mão da gestão, que eu acho já é um absurdo, é uma covardia, porque a UPA, ela, como a gente fala, ela pode ter o melhor gestor do mundo, ela vai gerar reclamações, porque é a principal porta de entrada. E a partir disso, eu falo que a gestão se acovardou, porque terceirizou isso para a FEMA ficar com esse ônus e a prefeitura ficar só com o bônus. Mas não tem como fazer gestão em saúde você abrindo mão da principal porta de entrada de urgência e emergência. Você precisa que a secretária ou secretário de saúde tenha total controle sobre o que acontece lá dentro. Você precisa que agilize esses processos em busca das vagas, para que a secretaria atue, entrando em contato com os hospitais, entrando em contato com as Santa Casas, em busca dessa vaga, que tenha essa agilidade, que o SUS seja integrado. Mas o que a gente viu foi isso, foi o desvirtuamento ali da unidade de pronto atendimento por interesses escusos, por interesses que não são interesse público. E eu acho que esse é o caminho, é o único caminho que é o melhor para a saúde de Assis. Afinal, a gente voltar a ter a gestão da UPA, a gente vai ter mais gerência sobre o que acontece lá dentro, a gente vai conseguir facilitar os processos de transferência, os processos todos vão ser mais facilitados, porque você não vai precisar ter um intermediário que é a FEMA, vai tudo acontecer dentro da própria Secretaria de Saúde. E isso é muito bom para a FEMA, porque a FEMA, ela está nas policlínicas, ela está nas UBSs, ela está nas unidades de saúde, e nem por isso ela tem que assumir todo o ônus da gestão. Hoje a prefeitura faz um repasse de 13 milhões para a FEMA, que muitas vezes não é o suficiente para pagar todos os encargos trabalhistas, todos os contratos, limpeza. E a FEMA, além de ter que, por vezes, fazer aportes para sustentar a UPA com recursos próprios, com recursos das mensalidades do aluno, para além disso, a gente tem a questão da responsabilização da FEMA no que acontece dentro da UPA. Então, eu fiz um requerimento e a resposta veio esses dias, e é chocante a gente ver que a FEMA responde por erro médico. Acontece um erro médico dentro lá, a pessoa entra na justiça, muitas vezes a pessoa está certa, ganha a ação, porque foi mal atendida, porque realmente teve a negligência, teve o erro, e quem tem que responder isso é a FEMA, uma instituição de ensino que nada tem a ver com a gestão de saúde. Então, como você disse, eu acho que essa parceria com a FEMA tem que continuar, mas somente no que tange a parte acadêmica. E aí, português, só para completar, desculpe me alongar, é que diante desse posicionamento que eu tomei sobre a UPA, desse enfrentamento, surgiram diversas dúvidas sobre os servidores que lá estão, porque muitos deles fizeram concurso com a FEMA e não com a prefeitura. E aí fica esse questionamento, como é que vai fazer com essas pessoas? E isso é mais um ônus para a FEMA. O que a FEMA vai fazer com 20 auxiliares de enfermagem, com 20 enfermeiros? A gente tem mais de 100 pessoas que estão trabalhando lá na UPA, a escala 24 horas, a gente sabe como funciona. Então, eu acho que a proposta tem que ser aproveitar que a FEMA faz parte da administração indireta do município, portanto, ela é pública, ela é municipal, e absorver esse corpo que a gente tem profissional dentro da UPA hoje, pegar esses profissionais que foram contratados pela FEMA, que já estão dentro da UPA, que já conhecem a rotina de trabalho, e transferi-los para a prefeitura. Existe a possibilidade jurídica de fazer essa transferência diante dessa questão do concurso. Se necessário, lógico, mandar lei para a Câmara para regularizar toda essa situação, mas a gente vê que é possível você fazer uma transição organizada em que você não afete a prestação do serviço e nem a condição dos trabalhadores de saúde que lá estão. Ao mesmo tempo que você propõe que haja a transferência dos servidores contratados para a FEMA irem para a prefeitura e continuarem trabalhando na UPA, nós temos muitos funcionários da prefeitura que prestavam serviço na UPA e, com o convênio firmado com a FEMA, foram levados, por exemplo, para o pronto atendimento da Vila Maria Isabel, que poderiam, inclusive, retomar também as suas atividades.
Mas, vereador, como eu informei aqui aos nossos ouvintes que poderiam fazer questões, eu quero aproveitar para fazer essas questões até às 20 horas. O tempo é muito curto, mas vamos lá. Português, pergunta para o vereador que é pré-candidato a prefeito qual é o plano dele sobre a circular, que é de graça, mas não tem. Olha, Português, essa pergunta é muito importante, eu agradeço aí quem fez, porque Assis é uma cidade que precisa tratar urgentemente de mobilidade urbana. A gente discutir a mobilidade urbana não é somente discutir carro, é discutir transporte coletivo. Essa é uma discussão que está em todo mundo e é cada vez mais efervescente a necessidade da diminuição dos gases de efeito estufa, a necessidade de você diminuir o trânsito, todos os impactos que a gente tem através de um transporte público eficiente. E a questão da circular é uma vergonha em nossa cidade. A gente tem uma cidade do porte de Assis, de 100 mil habitantes, que não tem uma área tão espaçada assim, que justifique um trabalhador demorar 2 horas para chegar no seu trabalho. Uma cidade como Assis, o trabalhador está demorando o que demora em São Paulo, que é uma cidade de 12 milhões de habitantes, com todos os problemas que São Paulo tem. Então, eu acho que de nada adianta a gente deixar o transporte gratuito e ter um serviço péssimo, que não atende o aluno que precisa estudar todo dia de manhã, chegar às 7 horas da manhã na escola, que não atende o trabalhador que precisa chegar no trabalho na hora certa e ele não consegue porque o transporte público, as rotas são ineficientes, são poucos horários, poucos pontos. Então, eu venho conversando com a população, eu e o vereador Fabinho Alerta Verbal tivemos a oportunidade de pegar o ônibus lá no Pacaembu às 6 horas da manhã e vindo com ele até o Xereta. A gente pôde presenciar isso em loco. Além de ser um transporte que demora, é um transporte que é completamente abarrotado. As pessoas não têm dignidade dentro do transporte de Assis. E a resposta que a gente tinha era uníssona. Nós preferimos pagar uma quantidade razoável, um valor justo, e poder contar com o transporte. Poder contar com o ônibus na porta no horário, poder contar que você vai conseguir chegar. Porque o trabalhador da periferia não tem condição de ficar pagando Uber, não tem condição de ficar pagando mototáxi. Então, eu acho que a solução do transporte público em Assis passa pelo transporte de ônibus, com ampliação dos ônibus, a cobrança de um valor razoável para você garantir a ampliação e a cobertura desse atendimento do ônibus, mas também passa por várias outras questões. Passa pela bicicleta, que a gente precisa construir mais ciclovias. Os trabalhadores da periferia, como eu vinha dizendo na radiodifusora, eles naturalmente já vêm lá da Assis 3, da Maria Isabel, do Colinas, de bicicleta pela linha férrea. Então essa é uma pauta que eu quero trazer também, essa discussão. Vamos ressignificar essa linha férrea. Vamos discutir ciclovia na linha férrea, fazer um cordão verde arborizado em nossa cidade. Vamos discutir a questão do transporte sobre trilhos. Assis tem total condição de ter um bondinho que vem lá do final do Colinas e deixa as pessoas ali atrás do camelódromo, onde as pessoas dali já têm acesso ao centro da cidade. Então, eu acho que é fundamental a gente fazer essa discussão, fazer esse enfrentamento e não ficar nessa propaganda vazia, porque é muito fácil o prefeito virar e falar: Assis, o transporte público é gratuito. Aí vai o secretário fazer a propaganda lá fora, é gratuito. Mas as pessoas realmente estão contentes com esse serviço? Esse serviço atende à necessidade do cidadão? Atende à necessidade do trabalhador? E a resposta que a gente tem quando conversa com as pessoas é que não. O transporte público é um dos principais gargalos e essa é uma solução que a gente precisa para ontem. Porque quem usa o transporte público é quem mais precisa do serviço público. Então, vamos focar com certeza em construir um projeto de mobilidade urbana focando nos ônibus para que a gente possa ter um transporte digno para a população de Assis. Vereador, chegam várias questões aqui, com certeza a gente não vai ter tempo, mas a gente pode remarcar, até porque isso me entusiasma muito, discutir os problemas e apontar soluções para a nossa cidade. Não apenas com você, com todos os outros pré-candidatos a prefeito. Eu acho que o objetivo da pré-candidatura é exatamente esse, debater e ver quais as diferenças de proposta. O vereador foi claro, falou, olha, se eu for prefeito, a circular vai ser paga, mas vai ter ônibus em condições de cumprir o horário. Não adianta falar que é de graça e não ter. Enfim, é uma posição tomada. O vereador deixou claro que é favorável
a Prefeitura, a Secretaria da Saúde, assumir a UPA. Os outros candidatos, qual é a posição? Uma outra questão. Qual é o projeto do vereador Fernando Sirica enquanto candidato a prefeito para a cultura de Assis? Eu quero aproveitar e emendar. Nessa administração, a FAC, que era a Fundação Assisense de Cultura, e a Autarquia Municipal de Esportes foram extintas, foram transformadas em secretaria. Na sua opinião, o modelo atual de secretaria é o melhor ou discute-se a possibilidade com os conselhos de retomada de FAC e autarquia? E, repetindo a pergunta da nossa ouvinte, projeto para a cultura. Vamos lá, vereador. Português, essa é uma pergunta muito importante, eu não tive a oportunidade de abordar em outras entrevistas e dar um pouco da minha visão. Eu acho que a discussão sobre a Fundação Assisense de Cultura ela é extremamente importante, mas eu entendo que é uma discussão que ela precisa ser feita num prazo um pouco maior. Eu acho que seria muito difícil você, por exemplo, refundar a FAC já no primeiro ano de governo. Eu acho que é uma discussão para ser feita. E acho que tem que ser feita. É louvável a gente ter a cultura sendo independente, tendo a sua própria fonte de financiamento, tendo a sua própria iniciativa, porque eu acho que a liberdade que isso proporciona uma liberdade criativa, uma liberdade de organização que é extremamente estimulante para a produção cultural. E o que eu vejo, analisando o que tem hoje, é que a Secretaria de Cultura, além do fenômeno que você citou de acabar com a FAC, o prefeito concentrou em uma secretaria que está muito distante dos fazedores de cultura do nosso município, uma secretaria que não dialoga, uma secretaria que tem muitas dificuldades de estabelecer essas pontes com os artistas. E uma secretaria que, ao longo do tempo, foi deixando o seu efetivo concursado, foi deixando o seu efetivo de trabalhadores dentro da secretaria e trocando por PJ. Esse fenômeno da pejotização na cultura eu vejo como algo extremamente negativo. Hoje, se você vai fazer um evento na cultura, é feito um processo de contratação para o técnico de som, é feito um processo de contratação para tudo para organizar o evento. E eu acho que a próxima gestão tem que encarar a cultura como uma ferramenta de emancipação, como uma ferramenta do exercício da cidadania. E para isso, a gente precisa contratar mais profissionais para não estar somente nesse centro. A gente tem um trabalho lindo que é feito pelo Galpão Cultural, a gente tem um trabalho lindo que é feito pela cultura independente aqui do nosso município, mas eu acho que é hora da prefeitura incentivar para ampliar isso. A gente precisa de cultura lá no céu, no Parque Colinas. A gente precisa de cultura lá na quadra do Assis 3. A gente precisa de cultura lá no Pacaembu, que é um bairro novo e não tem oportunidades, não tem entretenimento, não tem nada disso. Então, eu acho que se passa pela Secretaria de Cultura, num primeiro momento, numa nova gestão, é você trazer essas pessoas para perto e assim espalhar a cultura pela cidade. A gente precisa de mais atividades culturais, a gente precisa de mais dança, a gente precisa de mais teatro, a gente precisa de mais apresentações musicais, a gente precisa organizar, português. Concurso de banda aqui na nossa cidade, a gente tinha antigamente, não é da minha época, mas eu conheço as histórias, no Parque Buracão. A gente precisa estimular, criar premiações para que os artistas se dediquem. A gente precisa também garantir que a população tenha esse acesso, que como a gente estava falando do transporte. O transporte é extremamente dificultoso na nossa cidade, principalmente o final de semana, que tem menos ônibus ainda. Então, as pessoas têm dificuldade de se deslocar na cidade para consumir cultura. Então, a proposta que eu trago é a gente, de cara, acabar com essa pejotização, fazer cultura com agentes culturais, com os fazedores de cultura e espalhar isso pela nossa cidade. Eu acho que a população da periferia tem tanto direito ao lazer, ao entretenimento, à cultura, quanto a população que está no centro. Quando você fala de descentralização dos serviços da cultura, por exemplo, eu imagino que seja na mesma linha, as atividades esportivas, chega uma pergunta no seguinte sentido: a cidade se expandiu através de imóveis, conjuntos residenciais privados ou Minha Casa Minha Vida, com financiamento público, e junto com as casas não foram serviços públicos, não chegaram postos de saúde,
não chegaram creches públicas, não chegaram escolas. Como ordenar esse crescimento residencial com a expansão dos serviços públicos? É possível? Português, outra pergunta muito boa. A gente tem legislações que são sobre o uso e ocupação do solo, sobre a expansão, que ajudam a gente a alinhar e dar um direcionamento para como a cidade vai crescer. A principal dessas legislações é o Plano Diretor, o Estatuto das Cidades, onde a gente tem ali as diretrizes sobre diversos temas, sobre onde é que pode fazer festa, onde é que não pode, quais são as áreas da cidade que estão em expansão, quais que não estão, a área urbana, a área rural, dentre vários outros temas que a gente discute dentro do plano diretor, como Código de Postura, Código de Obras, diversas outras legislações. Mas acontece, Português, que no nosso município tudo isso é muito arcaico. Algumas dessas principais legislações são da década de 50, da década de 60. E a principal legislação que a gente tinha que ter na nossa cidade é a questão do plano diretor. E o nosso plano diretor está vencido há mais de 5 anos. Essa gestão do prefeito José Fernandes é uma vergonha na questão do planejamento, do ordenamento da nossa cidade. Deixa muito a desejar. Porque existe até um TAC, um termo de ajustamento de conduta, junto com o Ministério Público de São Paulo, que o prefeito se obrigou, para não tomar uma ação de improbidade, se obrigou a fazer esse plano. E esse plano nunca chega na Câmara para a gente analisar. E a partir desse plano que a gente faz essa discussão sobre os serviços públicos. Por exemplo, a liberação do Pacaembu, que é aquele bairro que foi construído, Jardim Nossa Senhora de Fátima, é um bairro novo e que foi construído de uma maneira que eu jamais teria permitido se eu fosse prefeito. Porque essas construtoras, essas loteadoras, elas precisam fazer um projeto e mandar para a prefeitura. E esse projeto precisa estar alinhado com essas legislações. Então, eu acho que é fundamental a gente construir um plano diretor que determine que a cada novo loteamento a gente vai precisar de áreas verdes. A cada loteamento você pode condicionar, inclusive algumas cidades fazem isso, a loteadora, a construtora, já entregar a unidade de saúde básica pronta para a prefeitura entrar e colocar a mão de obra, entrar e colocar os equipamentos. Então, eu acho que você tem que aliar isso, porque a gente não pode ser uma cidade que somente vive de especulação imobiliária, que só vive de expansão do território sem ordenamentos, sem planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, eu acho que tudo isso se passa na hora que você vai autorizar a liberação do loteamento. E é lógico, para os bairros que já estão construídos, a gente precisa buscar alternativas. Buscar essas áreas institucionais, que são áreas que precisa deixar em cada um desses novos loteamentos, você precisa deixar reservado lá um espaço para uma unidade de saúde, e a prefeitura, ou para uma escola, por exemplo, e a prefeitura vai ter que fazer esse investimento. E para isso é necessário buscar parcerias estratégicas com o governo do estado e com o governo federal, para que a gente possa trazer essas melhorias. Isso já foi feito no passado. Quando veio a UPA para CIS, foi uma conquista através do governo federal, através dos governos do PT. Quando a gente conseguiu alguns desses equipamentos públicos, foi através de investimento de fora. Então, eu acho que a gente precisa, no planejamento, construir essas legislações para amarrar o crescimento da cidade, para que isso não volte a acontecer, e nesses bairros que já carecem, a gente trazer investimento de fora para viabilizar a construção de novos equipamentos para a nossa população. Olha, vereador, eu estou espantado aqui com a quantidade de assuntos, e que me deixa extremamente feliz é que são assuntos para solução coletiva. Questão do Departamento de Trânsito, falta de campanha de prevenção e excesso de punição, cemitério municipal com denúncias de abandono, a utilização do corpo de funcionários do cemitério para outras finalidades. Enfim, eu acho que nós vamos ter que retomar qualquer noite dessas aqui para trazer esses assuntos. Mas eu não poderia deixar para finalizar. Eu queria pedir desculpas a quem perguntou sobre o trânsito, sobre o cemitério e outras questões. Eu prometo, se o vereador tiver condições de retomar esse diálogo numa outra data para trazer o seu ponto de vista sobre essas questões, retomar. Mas eu queria finalizar perguntando sobre algo que parcialmente foi resolvido nessa semana com a sessão da Câmara Municipal,
que é a aprovação de um projeto que vai permitir o pagamento do piso dos técnicos em enfermagem. Mas os professores que fizeram greve, que tiveram, inclusive, quase sendo expulsos, o prefeito chamou a polícia militar para expulsar os professores da frente da prefeitura e foi despachar no cemitério. Ou seja, o prefeito não tem coragem de receber os professores para discutir um direito que é deles, que já foi aprovado e que tem recurso. O vereador pré-candidato a prefeito acha que tem condições de a prefeitura, assim como pagará agora o piso da enfermagem, de pagar o piso nacional do magistério? Olha, Português, eu acho que essa situação do magistério e da enfermagem é extremamente sintomático dessa gestão. Eu vejo a gestão da educação e da saúde no nosso município pelo prefeito José Fernandes como completamente desastrosa. E vale citar que essa questão do piso, eu já tive na comissão de orçamento questionando a secretária, e para você ter uma ideia, Português, é vergonhoso isso, mas a gente tem que falar. Não existe dentro da Secretaria Municipal de Educação sequer um estudo do impacto orçamentário do pagamento do piso. O que é isso? Lá a lei de responsabilidade do piso da educação. Isso. A secretária Dulce falou que não tem esse cálculo. E isso é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal. Você, quando vai ter, no exercício seguinte, um novo direito, como é a questão do piso, ampliação de um direito, você precisa do impacto orçamentário para você saber quanto vai custar, você precisa saber de onde você vai tirar o dinheiro para pagar. Então, hoje, a gente sequer sabe se esse dinheiro tem ou se esse dinheiro não tem. A primeira coisa que tem que fazer o próximo prefeito, ao assumir a gestão, é fazer um estudo completo do impacto orçamentário, e mais do que isso, já respondendo a pergunta do Paulo, que eu vi aqui, boa noite, Paulo, é extremamente importante essa incorporação do piso do magistério e do piso da enfermagem na tabela de referência da prefeitura. Por que, Português? Muitas vezes aconteceu já da gente aprovar reajuste para os servidores, e aí vinha o professor com o olerite dele, e na hora que a gente vai ver o olerite, o cara teve perda salarial. A gente fala, como que é possível uma coisa dessa? O que a prefeitura faz? E isso acontece tanto no piso da enfermagem quanto no piso do magistério. O salário, vamos supor que o piso do magistério está em R$4.000. E o salário por lei, o salário base, está em 3. A prefeitura paga os 3 e, ao invés de alterar a lei para ficar os 4 no piso, ela paga um complemento. Só que esse complemento ele não incide para fins de cálculos previdenciários, ele não incide para fins de cálculo de progressão de carreira, ele não incide para o que o trabalhador precisa. E muitas vezes, ao subir essa complementação, ele ainda perde o PAS, que é o Programa de Alimentação do Servidor. Então, é fundamental isso que o Paulo falou, de incorporar ao salário e alterar a tabela de referência dos vencimentos desses servidores na prefeitura. Então, claro, não tem como falar hoje que vai pagar, mas a vontade é já no primeiro dia já pagar todo mundo de acordo com o piso do magistério, de acordo com o piso da enfermagem, que são atos normativos que precisam ser respeitados. A gente tem o prefeito José Fernandes que, infelizmente, ignora a lei, mas isso vai ser prioridade. Educação e saúde é prioridade e precisam estar na pauta do dia número 0. Vereador, são 20 horas e 2 minutos. Eu assumi o compromisso contigo de irmos até as 20 horas, porque você tem compromisso, eu também tenho, e temos aqui várias questões. Então, vamos programar para a gente retomar a continuidade desse diálogo, porque me anima muito, imagino que também a você, e principalmente a população, para discutir alternativas de melhoria, de qualidade coletiva. Não é discutir questões pessoais, discutir questões sociais, questões coletivas nas mais diferentes áreas. O debate é extremamente produtivo. Claro que ninguém vai solucionar todos os problemas da cidade em 4 anos, sendo eleito prefeito ou não, mas o debate para buscar alternativas, ele deve ser constante. Eu agradeço, quero honrar o compromisso que fiz contigo de encerrar às 20 horas e vamos tentar retomar uma outra data para a gente poder responder todas as questões que estão aqui. E também posso assumir o compromisso de encaminhar todas essas questões para você e a gente informar cada um que fez
esses questionamentos. Um abraço, viu, vereador? Um abraço, muito obrigado, e espero que a gente terá ainda muita discussão para fazer aqui. E aproveite esse canal, que não tem muita audiência, não é uma difusora, onde você falou ontem. Aliás, agradecer o Jerônimo, ele está lá ligado, mandou até um retrato lá da televisão, onde aparece nós dois lá emparedados. Obrigado, viu, Jerônimo? Foi legal a entrevista, vamos dar continuidade. Quem ganha com isso é a população. Um abraço. Obrigado, viu, Fernando? Muito obrigado, Português. Eu estou entusiasmado com essa discussão da nossa cidade. Eu estou conversando com muita gente, reunindo profissionais da saúde, reunindo profissionais da educação, para a gente ouvir também das pessoas que estão de dentro. E eu fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com a sua audiência, para a gente debater a nossa cidade. Eu só queria, Português, antes de encerrar, só responder uma pergunta que eu vi aqui da Maria Cristina sobre a questão da troca e do conserto dos aparelhos de exercício do Buracão. Essa é uma reclamação que eu recebi bastante, não só isso, também como do banheiro do Buracão, que vem sendo vandalizado e está completamente abandonado. Infelizmente, eu não sei se chegou a mandar um e-mail para mim, eu não vi, peço desculpas se foi o caso, mas a gente fez, eu puxei aqui na Câmara, tem aproximadamente 15 requerimentos sobre o Buracão, sobre o banheiro e sobre essa questão da academia. Mas, infelizmente, essa é uma questão que compete ao prefeito. O que cabe a nós, vereadores, é colocar no papel, enviar para o prefeito para ele ter ciência. Mas, infelizmente, a prática que se tem hoje é que, por divergências políticas, o prefeito não faz por birra. Então, a gente vai continuar cobrando, eu me comprometo aí a levar essa demanda para a Câmara, falar na sessão, mas, infelizmente, é uma coisa que compete ao prefeito. E vamos discutir isso para a próxima gestão também. A melhoria do Buracão, reforma de alguns espaços, daquelas escadarias, para a gente ter um parque à altura do que a população de Assis espera. Novamente, agradeço a oportunidade, Português, e fico à disposição sempre que você quiser chamar, com certeza estarei presente. Deixa eu aproveitar, já que você está conversando com várias pessoas de diferentes áreas, essa questão dos equipamentos de academias ao ar livre. Eu imagino como de fácil solução você montar uma equipe que faça constante manutenção em todas as academias. Não é apenas o problema na academia do Parque Buracão. São várias academias que vai quebrando e ninguém arruma. E fica lá abandonado aquele equipamento. Então, se você tem uma equipe, assim como tem, de manutenção de praças, para fazer a roçada, para fazer a limpeza, a capinação, por que não ter uma equipe com 3, 4 trabalhadores que percorre constantemente essas academias para fazer manutenção? Tem equipamento que não funciona porque falta um parafuso. Aí fica lá parado, porque não tem manutenção. Depois tem que comprar um outro equipamento. Então fica aí, já que o vereador está pegando várias propostas para a administração pública, fica aí essa sugestão. Obrigado, uma boa noite, bom final de semana, Fernando. Obrigado, Português. E só para encerrar, fazer um comentário aí sobre o que você falou, que eu achei extremamente pertinente essa sugestão, a gente também, além de ter essa equipe de manutenção, a gente conseguir ouvir os vereadores. Porque o vereador, quando ele pede alguma coisa, eu vi que foram 15 pedidos, não foi um nem dois, ele não pede para ele pede para a população. Então, independente de ser oposição ou situação, o vereador é quem está no bairro, o vereador é quem está dialogando com a população, ouvindo essas demandas, e as demandas que ele leva para o prefeito precisam ser levadas a sério. Então, isso é um compromisso que qualquer prefeito tem que firmar, de respeito ao legislativo e de uma parceria que seja pelo bem da cidade. Então, é isso que eu encerro aqui, Português. Muito obrigado. Um abraço, boa noite, bom final de semana. Abraço. Muito obrigado. Tá aí, acho que a gente deu uma boa contribuição. Eu vou tentar trazer outros candidatos aqui que queiram discutir política pública. Não é discutir campanha. Eu quero discutir aqui alternativas de solução para os problemas, com visões diferentes. O vereador foi claro que ele falou, olha, se eu for prefeito, uma alternativa é cobrar passagem da circular, mas vai ter circular. Vai levar porrada por causa disso. Você pode esperar que logo vão falar, o vereador está querendo acabar com o circular de graça, vai cobrar. Mas tem uma posição. O vereador assumiu a posição aqui que é favorável à prefeitura fazer a gestão da UPA e não terceirizar ou quarteirizar, seja para a FEMA, seja para o CIVAP, seja para quem quer que seja,
é um órgão público de saúde pública, rede de urgência e emergência, é o poder público, é a Secretaria da Saúde que tem que gerir, que tem que administrar. É a posição do vereador, pré-candidato a prefeito. E os outros? Qual é a posição? Então, nós vamos tentar trazer aqui pelo menos uma vez por semana, mesmo sabendo que pré-candidato não é candidato. Mas discutir a cidade, não importa se é pré-candidato, se é candidato ou se é prefeito. Eu espero ter dado uma contribuição e peço desculpas por não ter atendido a todos. O tempo era muito curto, mas a gente vai poder retomar. Muito obrigado. E para finalizar, vai lá no YouTube e se inscreve lá, Português de Assis, nosso canal. Se inscreve e assista esse programa e os demais que já fizemos. Muito obrigado. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Fiquem todos com Deus. Tchau.